Fala pessoal, sejam bem-vindos. Se não me engano, acho que esse já é o 13º vídeo da nossa série aqui de desenvolvimento do jogo do Mario. No vídeo anterior nós paramos nessa tela aqui, foi feita a nossa tela de ranking, né? Eu mostrei aqui a nossa estrutura, que agora aqui ficou comentada. Afinal de contas essa estrutura vai vir lá do JavaScript, né? Mas a gente já montou ela para ver como que ficaria toda a parte visual dela. Lembrando que essa tela aqui, depois a gente vai precisar fazer algum tipo de ajuste nela. Eu quero que esse cabeçalho aqui fique parado e que a barra de rolagem ocorra somente com relação às linhas, né, referentes a essas colunas. Mas enfim, isso aí a gente vai fazendo pequenos ajustes no decorrer do desenvolvimento. Eu estou muito feliz porque esse agora é a última parte estrutural de HTML e CSS do nosso projeto, para depois a gente já entrar com o JavaScript, que é toda a parte de interação, né, do nosso joguinho aqui. Então agora falta fazer só essa pequena telinha aqui, que é dentro do nosso cenário, na qual ele vai ter aqui um reloginho regressivo antes do jogador iniciar a partida. Então a gente vai fazer o desenvolvimento dela aqui, ela vai ser uma tela bem rápido, bem tranquilinha, a gente já tem aqui o nosso molde. Então é só estruturar HTML e fazer a estilização. Como eu falei, depois talvez a gente vai ter que voltar nas telas para fazer alguns ajustes no decorrer do desenvolvimento. Mas assim, HTML e CSS um pouquinho mais, é só isso aqui agora. Então sem longas demoras, vamos partir aqui para o nosso desenvolvimento. Eu vou voltar aqui para o meu projeto. Ó. Lembrando que tudo que nós fizemos nos vídeos anteriores, todas as nossas 3 telas, né, a que inicia o jogo, a tela de Game Over e o ranking, eles foram feitos fora da nossa classe cenário. Né? Então eu vou até minimizar essa parte aqui, só para ficar fácil aí o entendimento. Na verdade, não é aqui a tabela, é aqui. Vou minimizar, vou tirar esse Active daqui, porque isso aqui vai ser só quando o JavaScript vier. Fazendo isso a telinha aqui já some, e também vou desabilitar aqui o nosso modal, né, que é esse fundo escuro que aparece ali, cobrindo o nosso cenário. Então também vou apagar, porque isso também tudo vai vir pelo JavaScript. E aí vou maximizar aqui a nossa classe cenário, que é onde a gente vai fazer aqui o nosso desenvolvimento. Para a gente fazer, vamos só vir aqui no nosso Trello, né? Só para a gente finalizar o que foi feito anteriormente. Então, a estilização do modal, estilizar a tela de ranking, isso aqui foi finalizado. Posso vir aqui arrastar isso para a parte de concluído, né? A gente já concluiu bastante coisa já do nosso projeto. Em um projeto real, tudo isso aqui estaria nesse momento sendo testado, né? Por uma equipe aí especializada na parte de testes, que estaria conferindo aí textos, erro ortográfico, melhoria talvez ali, né, do próprio desenvolvimento em si, mas a gente não vai abranger essa parte aqui agora. Então, por enquanto, a gente só tem aqui nossas 3 colunas, que é a fazer, andamento e concluído. Então, agora aqui meu próximo passo é HTML, então estrutura do Sleep. Aqui também abro um parênteses rapidinho. As descrições aqui, pessoal, tá bem simples, né? São descrições assim sem muita especificação. Claro que aqui eu estou fazendo tudo de cabeça. Se você estivesse pegando aí um texto feito por outra pessoa, teria que ter aqui mais riquezas de detalhes. Como que seria a criação dessa tag sleep? O que conteria dentro dela? Então teriam mais coisas do que somente isso aqui. A intenção aqui é só uma ilustração de como ocorreria um projeto real, na qual você tem ali que seguir um padrão de desenvolvimento, você tem uma estruturação, você tem uma ordem de desenvolvimento, literalmente falando. Então, assim, não é o nosso objetivo aqui ser tão profundo, né, nessa questão da documentação, né? A gente está somente pegando o exemplo para trazer a ideia de um projeto real e não só escrever código e botar o negócio para funcionar. Tá? Então, assim, eu creio que vocês já entenderam isso, mas aí fiz questão de reforçar isso aqui mais uma vez só para deixar claro. Todas as descrições aqui são muito pequenas
em comparação ao que seria necessário para esse desenvolvimento real, né? Aí teria que ter uma equipe aí de levantamento de requisitos, parte ali de documentação mesmo, teria que ter uma equipe bem fazendo um serviço muito melhor do que esse que eu estou fazendo aqui, que é só para simplificar, só exemplo. Então vamos lá, aqui é criar uma tag sleep que retarda o início do jogo em 5 segundos, antes de iniciar a partida. Lembrando que esse pedido aqui nós estamos cumprindo um dos objetivos aqui, né, que foi estipulado desde lá do nosso desenvolvimento, do início do desenvolvimento do nosso projeto. Então o cliente solicitou que antes de iniciar a partida tinha que ter aí uma espécie de um retardo para que dê tempo ali da pessoa entender as regras do jogo. A gente até tem umas regras criadas aqui na nossa tela de início, mas essa aqui ela é um pouco mais ilustrativa, né? Você tem imagens, os 5 segundos aqui é um tempo suficiente para a pessoa poder ler e entender quais são as teclas que ele precisa utilizar para executar a partida. Ok? Então, mais uma vez, voltando aqui para a nossa estrutura HTML, dentro aqui de cenário, eu poderia escolher qualquer local aqui para poder colocar esse código. Né? Então eu vou vir aqui, aqui é o meu modal, vou vir aqui dentro do main, vou pôr abaixo aqui das minhas imagens, não tem problema, poderia ser em qualquer lugar, tá? Então eu vou abrir aqui uma div, ou poderia ser uma section, né? Para ter aí uma semântica mais coerente. Vou dar uma classe aqui que eu vou chamar de sleep, mas você poderia colocar qualquer nome, tá? Que fique claro isso aí. E aqui é bem tranquilo. Primeiro aqui eu tenho uma divzinha. Vou só colocar aqui uma classe. Não, uma classe, né, que eu vou precisar estilizar. Vou chamar aqui de contagem. E vou botar o número 5 aqui só para exemplificar. Ele já aparece aqui no cantinho, ó, mas isso não vai ficar aqui, né? Isso aqui é só para exemplificar. Aí vou criar aqui também uma outra div. Eu vou chamar ela de regras jogo, né? Não precisa colocar o do ali porque ele fica de forma entendível, né? E aqui dentro eu preciso fazer essa estruturinha aqui, ó. Então eu tenho que ter aqui, são duas imagens aqui, duas imagens aqui, duas imagens aqui e um texto no meio entre elas. E ela tem aqui também dois entornos, né? Um entorno geral, que pega tudo, e 3 outros aqui que pega cada um a sua respectiva imagem. Então vamos lá, vou criar aqui então mais uma div aqui dentro. Essa div eu vou chamar ela de bloco de regras. E dentro dessa div aqui eu vou ter uma imagem, que vai ser primeiro essa imagenzinha aqui, ó, do Mario. Vamos buscá-la ali, tá em mg barra... Deixa eu ver só. Ele tem a capinha ali, então pode ser aquela Mario... Acho que é Mario PNG. Essa imagenzinha aqui. Inclusive depois também nós vamos até trocar essa imagem aqui de baixo por essa imagem aqui do Mario parado, porque acho que em nenhum dos vídeos para trás aí eu fiz esse comentário, que no meu projeto original eu não fiz isso, mas eu até gostei de iniciar com o Mario parado e dar esse movimento a ele somente depois que o relógio contar os 5 segundos aqui dessa classe Sleep. Então a gente vai iniciar com o Mario parado, ao invés dele ficar assim correndo em um cenário que ainda não tem movimentação. Mas vamos lá, então botei ali o Mario, por enquanto vou apagar isso aqui, vou dar só uma classe aqui que eu vou chamar de img regras, que aí vai ser uma classe geral para todas, porque todas as imagens aqui vai ter mais ou menos o mesmo tamanho. Então img regras, aí eu tenho que ter, vou usar um span aqui, porque eu vou precisar de um texto. O texto aqui é use a tecla arrow up para pular. Então use a tecla arrow up para pular. Deixa eu ver, é isso mesmo, beleza.
Ele tem uma exclamaçãozinha aqui. Eu também vou precisar dar uma classe aqui. Aliás, deixa eu ver. Não, porque ele só vai ter um efeito só nas letras que correspondem à tecla, né? Então, na verdade, eu posso usar um outro span aqui. Deixa eu pegar aqui um span e eu vou puxar esse texto aqui para dentro. E aqui dentro eu posso usar as minhas classes que já vêm com as cores padronizadas, né? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui ó, uma classe azul. E aí ele já dá ali um azul para o arrow up, né? Se bem que aqui está vermelho, então deixa eu só mudar aqui. É vermelho. Vermelho. Então beleza, tá lá vermelho. Vou dar uma classe aqui também, que vai ser uma classe geral, que eu vou chamar de texto, só texto. E aí eu coloco, porque todos eles são azuis, tá vendo? Azul, azul e azul, né? Só o texto da tecla que muda. Então aí eu posso botar aqui uma classe geral e estilizar tudo para não ficar criando uma classe para cada coisa. Então beleza. Aí aqui embaixo também eu tenho um outro IMG. Deixa eu só ver se eu já utilizei se eu já salvei esse tecladinho. Não salvei. Então eu tenho que pegar aqui dentro do meu projeto. Deixa eu selecionar aqui o meu teclado. E eu venho aqui exportar a seleção. Perdão. Vou exportar isso aqui para dentro mesmo. Vai com o teclado up. Já vou fazer o mesmo para os demais. Então aqui também eu tenho outro. Exportar a seleção. Aqui é space, na verdade. E por último, esse aqui, também exportar a seleção. E ele é o DAO. Pronto, agora eu já tenho minhas imagens lá, já posso pegar aqui. Lembrando, tá? Se ficou muito rápido aí para você que está acompanhando, eu só salvei essa imagem, essas 3 imagens aqui, dentro da pasta do meu projeto, tá? Tá aqui, ó, jogo Mario, voltar aqui, jogo Mario, IMG, e eu salvei elas aqui dentro, ó, dentro do meu projeto, tá? Se ficou rápido aí para quem está acompanhando, mas não tem segredo nenhum. Então, teclado, up, beleza. E aí agora eu posso pegar isso aqui, vou copiar e colar, mas volto a dizer, não aconselho para quem está começando fazer isso, tá? Para quem está começando, faça sempre a opção de digitar, tá? Não tenha preguiça, o objetivo é aprender, não é ser rápido. Bloco regras. Aqui eu preciso trocar essa imagenzinha do Mario aqui, agora ela é o Mario voando, né? Então deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu ver se eu tenho aqui a opção Mario voando, beleza. O tecladinho também eu preciso mudar para o Space. Ele mudou ali. E a mesma coisa aqui, eu preciso fazer Mario, acho que é agachado. Tá lá, mudou. E aqui também o tecladinho é o DAO. E aí eu preciso trocar agora os textos, né? Então a tecla Space e a tecla Arrow DAO. Beleza, e também trocar as classes aqui que mudam as cores. Essa aqui é amarelo e esse aqui é verde. Então vamos mudar aqui amarelo, e aqui é verde. E tenho que trocar o final do texto aqui também, né? Para pular, aí aqui seria para voar. E esse aqui para abaixar. Beleza, para abaixar. Tá feito. Então a parte HTML tá toda pronta. O resto agora é só CSS. Então CSS eu vou vir cá.
eu tenho aqui, ó, modal. Aí dentro do modal, não, modal não, né? Eu tenho que voltar cá pro meu estilo, porque eu vou ter que trabalhar dentro do cenário, né? Então, cadê? Ó? Tenho aqui cenário, isso aqui tudo é o start, então eu vou trabalhar, eu posso colocar ele aqui abaixo do header aqui mesmo, né? Que ele vai ficar abaixo aqui do meu cabeçalho. Então vou abrir aqui, ó, ponto, o nome que eu dei foi o sleep, né? E aí aqui eu vou fazer que o sleep, ele vai ter um width 100%, né? Eu vou estar trabalhando com a minha tela inteira. Eu vou dizer que ele vai ter também um height de 100 VH, o que é padrão, que a gente tem feito aí para tudo isso. Deixa eu só me certificar aqui se eu dei o play no... Ah, tá aqui, ó. Tá, não pode esquecer, eu não dei o play aqui, ó. Jogo Mario, né? Eu preciso dar o play para que ele pegue as propriedades que eu vou começar a digitar agora aqui no meu CSS. Então, beleza, tá lá. Deixa eu ver o que mais. Vamos começar a trabalhar primeiro com o... Vou botar aqui display none, porque isso aqui não vai aparecer automaticamente. Então, display none vai sumir com tudo daqui. Espera aí, eu fiz alguma coisa errada. Por que que você não sumiu? Sleep. Dentro de cenário. Display none. Ué. Section. Sleep. Deixa eu ver se tem algum erro aqui, porque ele não pegou ali. Tem algum erro aqui. Display none. Ah, tá, perdão, eu tinha escrito errado, né? Eu tinha colocado nome. Aí não dá, né? Mas enfim, display none. Então, sumir com ele aqui da tela. Lembrando que isso aqui vai aparecer via JavaScript. Então aqui mesma coisa. Eu vou abrir aqui um ponto active, ou seja, somente quando a classe sleep tiver também a classe active, é que isso aqui vai aparecer. Então aí eu dou aqui um display flex. Vamos botar aqui na mão só para a gente ver. Estou selecionando aqui, ó, classe sleep e vou dizer aqui que ele tem um active. Se ele tiver um active, tudo isso aqui aparece, né? Com o display flex ali. O meu display flex aqui, ele vai ter um flex direção de coluna, beleza? Ele vai ter o justify content, flex start, que eu quero que ele fique bem no início aqui. O alinhamento dele é no center. E eu vou colocar uma animação nele também para ele aparecer, né? A gente já tinha feito aqui essas animações, ó. Eu vou usar essa mesma aqui, ó, Father Up. Então vou chamar ele aqui, animação, Father Up. Quero que ele ocorra em meio segundo e que ele fique na posição final, né? Ele vai vir lá, ó, de cima para baixo. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá lá. Tá vendo o número 5? Ele tá bem aqui, ó, logo um pouquinho abaixo do cabeçalho. Porque como eu não sei qual é o tamanho da tela de cada usuário, então eu vou margear ele com o cabeçalho, claro, vou dar uma separação aqui entre eles, mas ele sempre vai se margear aqui pelo cabeçalho. Então beleza, aqui tá pronto. Agora vamos sair aqui do Active e vamos personalizar o nosso número ali. Então o nosso número ficou com a classe contagem, tá aqui, ó, contagem, ok? Então vamos lá, contagem. O que eu quero que esse contagem tenha? Ele vai ter um display flex, ele vai ter um justify content, mesma coisa que a gente fez lá, né?
porque eu vou colocar ele no centro de um círculo grande, né? Que é isso aqui, ó. Eu vou trabalhar primeiro com o fundo branco, eu não estou trabalhando aqui com o texto. Eu vou trabalhar com o fundo branco, né? O contagem, se você... Ah, peraí, ó. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque senão aí não vai dar certo, né? Aqui dentro, eu vou colocar aqui um span com o número 5, né? Porque primeiro eu preciso fazer uma borda. É literalmente o que está aqui, ó. Primeiro eu tenho uma borda e o número está aqui dentro. Essa borda aqui é a div contagem. E esse número aqui, ele está ali dentro de um span, que eu posso dar aqui uma classe qualquer aqui para ele. Vou chamar aqui classe... o que eu poderia colocar aqui? TXT... TXT... Sleep, né? Bote qualquer nome, mas enfim. Isso aqui é para trabalhar o fundo e isso aqui é o texto em si. Então vamos lá. Contagem, eu estou trabalhando com o fundo agora aqui, né? Então eu quero ele um justify content. Vou alinhar ele com o centro também. Então o alinhamento do item também é center. E aí vou colocar agora aqui um width de tentar 200 pixels, um height de 200 pixels e vamos ver como é que isso aqui está ficando. Vamos botar logo um background color nele aqui, white. Então tá lá, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é o que eu quero. Ó. Ele colocou o número no centro de tudo. Vamos arredondar isso aqui agora. Um border radius de 50%. A gente deixa ele ali redondinho, beleza. Vamos colocar uma borda no entorno dele, né? Que o nosso aqui tem uma borda vermelha. Então, border é uma borda sólida. Vou começar com 3 pixels para ver se fica pouco ou muito. Da cor vermelha. Eu acho que eu tenho a cor aqui, né? Vermelho. Então vamos usar o nosso padrão aqui, ó. Cor vermelha, né? Não vamos trabalhar com cor normal assim não. Então é cor vermelho. Porque aí se eu mudar de cor depois ele pega lá. 3 pixels ficou muito pouco, vamos botar 5 para ela ficar bem destacada. Aqui ainda está pouco, então vamos pôr 8. Acho que aí 8 ficou bom, chama bastante atenção ali. Vamos colocar uma sombra nele também, um box shadow. Vou colocar um box shadow de 2 pixels, 2 pixels, 20 pixels e um RGBA que vai ser 0, 0, 0 da cor preta, né? Um black. Mas vou botar um 1.80 para ele ficar uma sombrinha, né? Ele não ficar aquele preto muito forte. Deixa eu ver se 10 fica melhor. Acho que 10 ficou bom. Então, beleza, 10. Aí vamos aumentar bem o tamanho daquela fonte ali, né? Vamos botar um font size de... Vamos começar com 60 pixels pra gente ver. Tá lá, ó, ficou um tamanho bom, mais ou menos como tá o nosso aqui. Se quiser pode até crescer mais um pouquinho. 80. Beleza. Vamos dar um padzinho, porque ele não ficou muito centralizadinho aqui, né? Porque ele pega o centro a partir do número, né? Então aqui da base do número ele está pegando o centro. Vamos dar deixa eu ver se dá um pad aqui, se eu consigo contornar aquilo ali. O pad dele eu vou botar 10 pixels, 0 pixels. Só para baixar ele um pouquinho. Não foi, deixa eu ver... 30. Também não, eu acho que tem que ser um padding top, né? Deixa eu ver, padding top. 30 pixels. Não, também não deu. Então, esquece isso aqui que eu falei, depois eu vou corrigir isso. Não, se bem que deu, né?
Fez diferença sim, ó. Agora voltando aqui deu para perceber a diferença, ó. Vamos inspecionar aqui só para a gente ver, mas fez diferença. Se eu vier aqui no número, você vai ver que, ó lá, ele deu uma baixada boa. Esse espaço que ele deu aqui, ó, fez com que ele ficasse mais no centro. Você tá vendo aqui, ó, quando você seleciona o item, o número, ele cria uma margem aqui embaixo, ó, de preenchimento. Então, quando eu coloquei ele com 80 pixels de altura, ele não preenche toda a altura. Então, isso aqui faz com que o número vá um pouquinho para cima. Aí, para contornar esse problema, eu dei um padding aqui dentro do contagem para jogar esse número para baixo para que ele ficasse mais centralizado do que estava. Né? Então, eu tive que fazer digamos assim, uma espécie de gambiarra, né? Uma coisa manual para poder colocar ele na posição que eu queria. Então beleza, essa parte aqui está feito. Eu vou ter que criar uma animação depois para fazer isso aqui. Eu quero que isso aqui meio que... Imaginem a batida de um coração, né? Quando ele dá aquele pulso, o pulsar. Né? Ele diminui e aumenta, diminui e aumenta. A gente vai ter que fazer uma animaçãozinha aqui para que a cada segundo que o número vá regredindo, ele cria esse efeito de pulsar. Mas isso aqui daqui a pouco a gente faz. Vamos estilizar aqui primeiro, depois a gente passa para essa outra parte. Mas eu vou já até colocar aqui, ó, animação pulsar. Então beleza, ali vai ter uma animação. Vamos sair agora aqui de dentro da contagem. Ah, eu tenho que mudar a cor do meu texto ali também, né? Aqui tá verde. Vamos colocar aqui um color. Cor. Só que eu acho que o verde, apesar de eu ter feito o verde lá no X, mas como aqui a gente está se referindo, aí o vermelho não ficou bom, a não ser que eu botasse o vermelho na borda. Deixa eu ver aqui, verde. Porque como a gente está falando aqui a respeito de alguma coisa que está chamando sua atenção, eu botei o vermelho, que corresponde à atenção na borda, e o texto ficou verde. Mas eu acho que talvez o número vermelho ficasse melhor. Então, vermelho no número, e vamos ver como que fica a borda aqui verde. Opa, deu algum erro aqui. Cor vermelho. Espera aí, eu mudei alguma coisa aqui que acabou gerando um erro. Cor verde. Deve ser aqui. Cor verde. Aí, beleza. Também não ficou muito bom, não. Então, vamos colocar aqui vermelho mesmo. E vamos deixar o texto preto como estava. Não sei, aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar desse jeito aqui, mas né, fica aí uma questão de gosto. Eu vou fugir um pouquinho aqui do X, porque eu achei que o vermelho com verde aqui não ficou bom. Acho que o preto vai destacar mais para chamar a atenção da pessoa que o relógio aqui vai estar contando. Se vocês discordarem, muda aí o projeto de vocês. E se tiverem uma sugestão também, quiser deixar aí um comentário, vocês deixam aí. Então vamos lá, a próxima classe que a gente vai... O que nós trabalhamos agora foi isso aqui e a nossa tag geral aqui, né? A tag sleep. Agora nós vamos trabalhar a nossa regra do jogo. A regra do jogo, ela é a tag que corresponde a essa caixa que está sendo aqui ao redor de tudo, ok? Então vamos pegar aqui, ó, regra, jogo... Regra jogo. Vamos dizer que ele tem um tamanho de 700 pixels. Vamos colocar uma cor nele aqui só para a gente já ver como é que ele vai ficar. Um background color
a cor branca. Vamos definir um tamanho aqui por enquanto, só para a gente ter uma ideia. A regra do jogo. Tem alguma coisa aqui que não tá. Por que ele não tá pegando ali a cor de fundo? Será que eu botei o nome errado? É regras. Regras. Vou tirar aqui do plural, vou deixar ali só regra jogo. Beleza, tá lá. Acho que não preciso nem deixar o height agora aqui, porque ele vai pegar tudo ali. Pronto. Regras jogo. Tá. Que mais que eu vou colocar aqui? Eu preciso dizer que ele é um display flex, né? Porque ele está colocando tudo aqui um do ladinho do outro, só que eu vou trabalhar com a outra propriedade aqui. Eu não vou trabalhar com display flex. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou trabalhar com uma outra propriedade. Eu poderia trabalhar com display flex aqui sem problema nenhum, funcionaria do mesmo jeito. Mas até para vocês conhecerem uma outra propriedade, que eu tenho trabalhado muito com display flex, vamos trabalhar com o display grid. O display grid, uma coisa que é bacana de se trabalhar com ele é porque você meio que pode definir. Imagine o grid como literalmente uma coluna, né? Então isso aqui é uma coluna, aqui é outra, aqui é outra. Você pode definir os tamanhos que você quer para as colunas de forma padronizada e automática. Então eu posso vir aqui agora e pegar um grid templates coluna, né? Eu estou dizendo aqui que eu estou trabalhando com coluna e eu poderia colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. E aí eu estaria definindo para cada uma das colunas ali o tamanho que eu quero. Ou eu poderia também colocar aqui um FR, um FR, um FR. Ou seja, FR eu estou dizendo para que tá vendo que eles preencheram o tamanho todo aqui, ó. O FR, o que eu falo? Pegue o tamanho total do meu objeto. No caso aqui ele é 700 pixels. Divida ele por 3 de tamanhos iguais. Então ele vai pegar 700 aqui e vai dividir por 3. Então eu posso trabalhar aqui com a outra propriedade chamada repeat, né? Repita. E aí repetir o que? Eu quero repetir 3 colunas e que cada uma delas tenha um FR, né? É basicamente a mesma coisa que eu tinha feito lá. Um FR, outro FR. Só que eu botei aqui, eu falei 1 e digitei 2. Mas dá no mesmo. Então, peguem um FR para cada uma das colunas. Aí vou colocar aqui vou dar uma margem, né, entre entre esses objetos aqui, até a própria contagem aqui. Deixa eu colocar um margem top. Deixa eu ver, uma margem top de 30 pixels. Tá vendo? Eu só separei ele um pouquinho aqui do meu cabeçalho, né, que ele estava muito próximo. Vou botar aqui 50 pixels. Lembrando que eu não estou trabalhando aqui com ele na metade da tela certinha, porque cada tela poderia ter um tamanho diferente. Eu poderia trabalhar com o position absoluto e pôr ele no meio da tela. Ou, né? Poderia trabalhar. Ou poderia também nessa propriedade aqui, ó, ao invés de colocar o Flex Start, quer ver? Deixa eu tirar aqui esse margem top. Eu poderia também colocar aqui para que ele ficasse no centro, né? Center. E aí ele vem para o centro. Ó. Só que aí ele vai tomar muito espaço, né? Do meu objeto. Eu não quero isso. Então, vou deixar ele aqui e vou dar o margem top para deixar ele mais vinculado com o topo do que no meio propriamente do tamanho da minha tela. A mesma coisa eu vou fazer com a regra do jogo aqui, ó. Eu vou dar uma separaçãozinha nela aqui, também vou dar um margem top aqui de, deixa eu ver, 25 pixels. Beleza, só para separar ela aqui um pouquinho. Se for preciso eu coloco um pouco mais, mas acho que aí foi suficiente. Vamos colocar
um border region aqui também, só para poder dar não ficar tão quadrada aqui as quinas, né? Não deixar quina. Vou colocar ele com 10 pixels. Beleza, lá, deu uma curvinha ali. Vou colocar um box shadow também, o mesmo que foi aplicado aqui na contagem de cima. Então vou trabalhar com 2 pixels, 20 pixels, RGBA, e aí aqui é 0, 0, 0 e 70,70 para deixar ele com um pouquinho aí de sombra. Beleza, tá perfeito ali também. Deixa eu ver o que mais. Vou colocar um gapzinho aqui para dar uma separação entre essas três colunas aqui. Vou colocar aqui um gap de 5 pixels. Só para separar aqui, ó. Você vê que aqui criou uma separaçãozinha. Na hora que eu pôr o contorno, que eu fizer esse contorno marronzinho aqui, vai dar para ver melhor. Para isso que a gente criou esse bloco de regras aqui, ó. Para que eu possa trabalhar o fundo... Perdão, um fundo que fica essas imagens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso colocar. Um pad, né? Porque ele está muito grudado lá. Então vamos pôr um pad de 10 pixels para eu afastar ele aqui das bordas. E acho que é só. Para isso aqui tá ótimo. Agora aqui dentro, vamos pegar todas essas imagens, elas estão um pouquinho grandes. Vamos tentar padronizar o tamanho delas. Então eu criei aqui, ó, IMG regras. Então vamos pegar aqui, ponto IMG regras, e vamos dar um edif de 80 pixels. Beleza, a gente padronizou. Claro que essa imagenzinha aqui dele agachado fica maior do que as outras, porque ela já tem, ela é meio que quadrada, né? Enquanto essas aqui são mais retangulares, a posição do Mario, essa aqui é mais quadrada, então ela parece que ela preencheu mais, mas o tamanho delas estão padrões, né? Todas elas com o mesmo tamanho. E também vamos fazer aqui a nossa configuração para o nosso bloco de regras. Então, ponto, bloco, regras, e aí vamos colocar eles com um display grid também. Lembrando que eu tenho 3 coisas dentro do meu bloco de regras, né? Eu tenho 2 imagens e um texto. Então vamos colocar ele também com display grid. Só estou trabalhando com display grid aqui só para trabalhar com uma propriedade diferente, tá? Só para a gente não ficar toda hora colocando o display flex. Então tá lá, o display grid, você vê aqui que ele já fez com que eles ocupassem, né? Uma posição diferente, ó. Se eu apagar aqui, ó. Tá vendo? Ele meio que está colocando um do lado do outro, né? O display grid ele força para que fique cada um em uma linha. Vou colocar aqui o grid, grid template rows, linhas, né? Aí vou colocar automático para ele definir ali o mesmo para cada um. Essa propriedade aqui nem seria necessária, mas vou colocar ela na mão só para forçar. Vou colocar um gap aqui também para separar uma imagem da outra. Vou colocar aqui 10 pixels, ele vai criar aqui essa separaçãozinha, ó. Beleza? Vamos usar as propriedades que o display grid e o display flex, ele trabalha com aquelas mesmas propriedades aqui de cima, ó. Esse justify content, esse alinhamento de itens, tudo isso aqui ele também trabalha. Então eu posso usar aqui, ó, justify contents, eu quero eles centralizados, eu quero que ele tenha um alinhamento de itens também centralizado, para forçar eles ficarem todos centralizados. Eu quero que o texto, né, também seja centralizado, porque o texto não está. Então, beleza, tá lá, o texto está centralizado. O que mais que eu quero? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte, que está muito grande. Então, vamos pôr um font size de 14 pixels. Beleza, está mais próximo aqui com o
a nossa referência, né? Como as minhas imagens, todas elas estão dentro de bloco de regras, eu vou puxar isso aqui para dentro do bloco de regras, só para vincular, né? Já que eu não tenho outra classe fora disso. Vamos botar uma cor, que é essa cor cinza aqui, ó, que meio que está ocultando. Vamos ver que cor é essa. Vou pegar ela aqui, ó. Hashtag F2, F2, F2. Então vamos colocar uma cor aqui, um background color F2, F2, F2. Beleza, tá lá, ó. Vamos pôr uma bordinha curvada nele também, um border radius. Aí eu vou pôr aqui de 5 pixels. 5 foi pouco, deixa eu botar 8 para ela ficar mais coerente com a borda de fora lá. Beleza, ficou ótimo. As imagens. Vamos ver o que eu faço com as minhas imagens aqui. Deixa eu ver se eu preciso centralizá-las e elas não centralizaram. Então eu estou usando o Justify Contents. Deixa eu ver se eu Justify Itens Center. Beleza. Então tá lá. Justifiquei os itens aqui no centro. Também ficaram ali perfeitinhos. Eu preciso colocar essa imagem aqui de baixo. Eu tenho que pôr uma borda, eu tenho que pôr um espaçamentozinho entre eles aqui também, porque eles não pegaram ali. Eu defini o tamanho aqui, não defini. Vamos pôr um paddingzinho aqui dentro também de 5 pixels. Acho que 5 foi pouco, deixa eu pôr 10. Pronto, beleza. Criou um espaço aqui, ó. Então as nossas regras também ficaram boas. Só a distância aqui que eu achei pequena. Eu vou crescer um pouco mais essa distância aqui, ó. O nosso regra jogo. Esse nome aqui não ficou bom, né? Porque ele ficou um nome muito vago para o que ele é. Ele é, de fato, a regra do jogo, mas, na verdade, ele é o que envolve toda a regra de jogo aqui, né? Então, vamos usar aqui aquela palavra também, wrapper regras. E aí, vamos mudar aqui. Wrapper. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu não consegui encontrar uma palavra melhor, né? Regras. Do que essa palavra wrapper. Eu não gosto de ficar usando palavra em inglês quando eu estou desenvolvendo, porque, sei lá, acho que ficou uma coisa tão comum que todo mundo faz isso. E aí você acaba fazendo também e nem sabe por que você está fazendo, mas eu não consegui encontrar uma palavra que representasse melhor do que essa. Mas enfim, vamos lá. Vamos pôr uns 50 pixels aqui de separação entre isso aqui e disso aqui, que é a mesma separação que está aqui também. Então a nossa regra aqui já está bem parecida, né? Entre o que a gente desenvolveu aqui do X para o que está aqui. Esse número aqui poderia estar maior, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele poderia estar maior. Então é só a gente vir aqui no contagem. Ele ficou com 200, vamos colocar ele com 250. Só para crescer ele um pouquinho mais. Beleza. Aí ele ficou mais coerente aqui com o nosso X. Então pronto. Nossa telinha aqui também já está criada. Finalizamos todo o nosso projeto. Vamos aumentar isso aqui para ver, ó. Aliás, deixa eu copiar isso aqui. Vou vir aqui. Vamos abrir aqui mesmo. Só para a gente ver como é que ele tá. Em uma tela cheia. Então tá lá. Essa aqui é a nossa regrinha que vai começar. Só eu comentei, mas não fiz. Vamos parar. Essa imagem do Mario aqui que fica já correndo antes do jogo começar.
é porque a gente está usando o GIF aqui, ó, mario.gif. Vamos trocar aqui para PNG, que aí ele vai começar parado, e ele só vai iniciar depois que essa contagem acabar, que esse sleep sumir da tela. Vamos tirar aqui, ó. Imagine que o sleep sumiu da tela. Aí acho que onde é que tá os nossos itens que se movimentam? Eu não lembro agora. Caramba, onde foi que eu coloquei? Acho que é cenário active. Não, é cenário start, né? Aí quando o cenário recebeu start, que aqui começar a movimentar, aí o JavaScript também vai pegar o Mario e vai tirar ele de PNG e vai usar o GIF. E aí o Mario começa a se movimentar. Essa aqui vai ser a ideia, né? Então a gente começa com o Mario parado, PNG, e o Mario só muda depois que o start aqui foi iniciado. E o nosso sleep aqui, vamos voltar com o Active só para a gente ver ele todo funcionando. Beleza, tá lá. Toda a nossa parte de HTML, CSS, já está tudo pronto. Vou pegar isso aqui, vou dar um OK. Posso arrastar ele aqui para baixo. A estilização aqui eu já fiz automático, né? Eu nem parei, mas basicamente era isso aqui também. Então também posso arrastar ele para cá. A gente finalizou o nosso Trello, porque depois agora aqui já vem os cards todos de JavaScript. Agora eu queria só, antes de finalizar esse vídeo, mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu me lembrei, que eu comentei lá acho que no nosso primeiro vídeo. O porquê que era importante usar, por exemplo, um recurso como esse aqui, ó, para trabalhar com o Sass. Deixa eu abrir esse meu projeto aqui. Vou abrir ele em um outro navegador que não seja o Safari, porque o Safari você não consegue ver o código. Vou abrir ele aqui no Mozilla, só para poder mostrar aqui para vocês. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas vale a pena porque vocês vão conhecer um outro recurso, quem não conhece, claro, né? Vai conhecer um outro recurso muito importante agora. Imagine o seguinte, ó, que uma pessoa esteja vendo o seu site, e aí ele fala, caramba, gostei, né, o jeito que o cara fez aqui, deixa eu ver como que ficou o script desse cara. Aí ele vem aqui, ó, abre o seu script, e olha só como que o seu script aparece aqui para ele, ó. Ele aparece todo organizado, né? A pessoa consegue saber aqui, ó, pô, no modal ranking, o cara fez essa linha aqui de código, fez isso, isso e isso, ou seja, olha só como que você vê como que uma pessoa veria o seu projeto, né? Todo ele bem detalhado, bem descrito. Isso aqui, o cara copia seu código facilmente e reproduz. Não que isso seja um problema, tá? Não sou contra a pessoa ver o seu código e ela gostou daquela ideia e ele quer reproduzir. Eu particularmente faço muito isso. Uso muita referência externa para os trabalhos que eu estou desenvolvendo. Mas tem casos que você não quer que a pessoa copie, pelo menos não de forma muito simples. O cara pode até usar o seu código. Ele pode ir lá no GitHub, baixar lá o seu projeto e usar um recurso seu. Mas você não quer que ele tenha isso tudo muito detalhado. Então aqui, ó, esse programa, se vocês se recordarem, lá no começo, quando a gente começou a utilizar ele, eu falei que ele tinha uns recursos muito, muito bons, que são referente à forma como você pode comprimir esses dados. Agora aqui, como a gente está num ambiente de produção, nós estamos salvando ele de forma expandida, que é justamente esse formato aqui que vocês estão vendo. Agora, se eu vier aqui no meu código e só fizer isso aqui, ó, eu quero ele compacto, né? Vou pegar aqui o meu projeto, vou só salvar aqui, só para ele habilitar tudo isso. Eu continuo vendo ele aqui, ó, todo organizadinho, todo do jeito que eu preciso, porque esse aqui é o meu arquivo de entrada, é onde eu digito meus comandos.
Mas olha como que vai sair o meu arquivo como vai ficar o meu arquivo de saída. Ó, compactado, ele já aparece dessa forma aqui, ó. Já dificulta um pouquinho mais aqui pro cara, né? Pô, como é que o cara fez esse código aqui? Ele tá tudo em uma linha só. Se eu vier aqui agora, ao invés de compacto, eu colocar aqui comprimido, e aí também eu vier cá no meu projeto, arquivo de entrada, vou salvar só para validar o que eu acabei de fazer. Olha como que uma pessoa veria o seu código agora. Espera aí. Ué, comprimido, aneado. Deixa eu ver se eu escolhi a opção errada. Vou salvar aqui. Não, esse aqui não é aneado, ele é esse comprimido aqui mesmo. Comprimido. Deixa eu só salvar de novo. Atualizar. Deixa eu ver se é o navegador que está bagunçando ele aqui. Pera aí. Inspecionar código. Vamos pegar lá o nosso header. Quero ver a folha de estilo. Abrir uma nova guia. Aqui, ó. Olha como que sai o código quando você marca aqui, ó, comprimido. Essa é a forma que o código sairia para o cara que estivesse tentando copiar o seu projeto. Todo o seu código está aqui, ó, do mesmo jeito. Mas olha a forma como ele aparece. Ó. Então o cara quer usar o seu código, ele até usa, ele copia isso aqui e usa. Só que é muito mais difícil para ele manipular o seu código. Então você meio assim, você colocaria uma certa restrição, além de que os motores, né, quando estão fazendo a varredura do teu projeto, para os navegadores lerem o seu código, dessa forma aqui comprimida, ele lê mais rápido do que aquela forma expandida, que é essa forma que está aparecendo aqui. Ó. Eu não sei porque que ele não pegou o recurso aqui no Safari, mas aqui também não era para estar aparecendo assim bonitinho, não. Era para ele estar aparecendo todo misturado desse jeito aqui. Ó. Né? Então, sua folha de estilo continua normal, o site, o navegador continua lendo todo esse código, porém ele aparece desse jeito aqui para uma pessoa que tentar copiar o teu projeto. Então, feito isso aí, né? Eu só queria mostrar isso aí para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se o vídeo não tiver muito longo, eu tinha comentado de uma animação antes que eu me esqueça dela. Deixa eu fazer logo essa animação aqui, né? Só pra gente não ficar nenhuma ponta solta. Deixa isso aqui, eu tô só pegando aqui, tá, pessoal? Porque eu já tenho o aqui, eu já tenho um código aqui que eu tinha feito. Eu abri ele aqui num outro computador só para não perder tempo aqui pensando em como fazer o efeito do pulsar. Deixa eu fechar isso aqui. Vou fechar aqui, voltar ele para o tamanho normal. Então estou aqui, ó, dentro de animações. Eu vou criar aqui um keyframe. Eu vou chamar ele de pulsar. E aqui eu vou trabalhar com a propriedade from. Nós já vimos isso aí em outros vídeos. O transform. Opa, eu botei transition, é transform. E aí eu tenho aqui uma escala que eu vou colocar da escala 1 para transform
aí também escala, ponto 9. E aí vamos pôr essa animação aqui, só pra gente ver como é que ela funciona. Eu preciso colocar ela dentro da contagem, né, que a gente estava vendo. Então, contagem, foi aqui que ficou a animação. Então, animação, pulsar. Eu vou colocar ela com... Vamos começar com 1 segundo para ver. E infinite. Então, isso aqui é o que ela vai fazer, ó. Tá vendo, ó? Esse efeitinho aqui, ó. Então, a animação aqui, ó, ela começa com a escala 1, que é a escala padrão, né? E ela diminui para depois crescer de novo. Aí ela fica toda hora, ela vem para a posição original e diminui, vai para a posição original e diminui. E aí ele dá esse efeito aqui. Enquanto esse pulsar estiver ocorrendo, o número aqui vai estar diminuindo e aí depois, puff, o jogo inicia, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de ser uma telinha simples, mas eu falei muita coisa aqui, muito conteúdo. E agora no próximo é JavaScript para a gente botar tudo isso para funcionar. Então até o próximo vídeo. Obrigado por vocês estarem aí curtindo essa série aí do nosso jogo do Mario.